sobretudo aos nossos estudantes, pela primeira vez estão inscritos no primeiro ano do seu curso de licenciatura ou de mestrado. Portanto, são muito bem-vindos à Universidade de Lisboa, à Faculdade de Letras. Depois também uma palavra de boas-vindas aos professores e investigadores e aos trabalhadores técnicos e administrativos que iniciam funções ou que iniciaram há muito pouco tempo e que agora estão a apanhar o primeiro ano inteiro letivo e o seu trabalho nesta faculdade. São também muito bem-vindos à Universidade de Lisboa. Permita-me só que dê, sobretudo para os alunos do primeiro ano, primeira vez, alguns números que caracterizam apenas uma parte da nossa universidade. E esses números é para vos dizer que estão numa universidade de dimensão razoável para uma capital europeia. Nós temos cerca de 52 mil estudantes. Eu espero que a partir de quarta-feira possamos começar a contabilizar também os estudantes da Escola Superior de Enfermagem, o que significa que teremos mais de 2 mil estudantes. E, portanto, somos uma enorme comunidade estudantil, ao qual juntamos, naturalmente, 3.200 trabalhadores técnicos e administrativos e 4.100 professores. Tudo isto representa mais de 60 mil pessoas nesta grande comunidade que é a Universidade de Lisboa, que está repartida por 18 escolas, brevemente 19, mas que tem também um museu, tem também 3 jardins botânicos, que são os jardins botânicos da cidade de Lisboa, o Jardim Botânico Tropical, o Jardim Botânico de Lisboa, o Jardim Botânico da Ajuda, que vale a pena visitar. E eu tenho muita pena de encontrar ainda alguns colegas, professores, investigadores, trabalhadores técnicos e administrativos que não os conhecem. Eles têm sido melhorados e a nossa preocupação é torná-los locais de grande atratividade e de bem-estar para a nossa comunidade, em primeiro lugar, mas também para a cidade de Lisboa e para quem nos quiser visitar, os imensos turistas que visitam esses lugares e que os conhecem bem, muitas vezes melhor do que nós, e é pena que assim aconteça. E, portanto, fica aqui esse convite. E também para todos e para toda a comunidade, recordar que temos aqui o estádio universitário, mesmo ao lado, e que é preciso darmos-lhe uso, porque o uso desse estádio significará uma devolução em termos de saúde física e mental para todos nós. E aos estudantes que agora começam, era muito importante que se inscrevessem em algumas equipes desportivas e pudessem usufruir desse espaço magnífico. Temos outro também no Campus da Ajuda, se por alguma razão forem para aqueles lugares, também lá temos instalações próprias para a prática desportiva. Mas não deixem de se inscrever também na nossa orquestra, nas nossas tunas, nos nossos coros, nos nossos grupos de teatro, que também são tão importantes para a nossa formação. E, sobretudo, não se esqueçam de olhar e de trabalhar uns com os outros, porque os estudantes aprenderão sempre tanto uns com os outros como aprenderão na sala de aula. E isso é muito importante que tenham presente e bem presente em toda a vossa vida. E, portanto, é importante que conheçam também os melhores bares de Lisboa, onde se vende a cerveja mais barata onde a música é melhor. E, portanto, tudo isso faz parte dessa vossa vida e desse crescimento que têm que fazer connosco e na nossa universidade. Queria recordar-vos que há um tema que tem sido recorrente e que nós temos estado a trabalhar tão arduamente quanto nos é possível e quanto o tempo e os recursos nos permitem, que é a saúde mental. E nós olhamos para a saúde mental sob 4 vertentes diferentes. Em primeiro lugar, precisamos de apoio psicológico e nós já triplicámos o número de profissionais que trabalham em psicologia na nossa universidade para darem este apoio e, sobretudo, um apoio preventivo. A outra matéria tem a ver com o dueto ensino-aprendizagem. E nós temos utilizado as verbas do PRR, mas já antes disso estávamos a fazer, que era a formação pedagógica dos nossos docentes e trabalhadores técnicos e administrativos para que as aulas e para que todo o processo de ensino-aprendizagem sejam mais atrativos e que possam, não sejam mais um motivo para uma sobrecarga psicológica que nos possa perturbar. E tem estado a ter um sucesso muito grande, olhando para, aliás, ainda há pouco tempo, aqui nesta sala e na Faculdade de Letras, decorreu
nosso seminário de pedagogia e pudemos ver o interesse que tem suscitado junto dos docentes. E, portanto, essa é outra vertente. Depois temos a vertente da componente de conforto e bem-estar, que é aqui que eu ponho a parte desportiva, em que nós estamos a tentar fazer uma estimulação grande para que as pessoas pratiquem mais desporto, mas também na construção de residências e na construção de espaços de estudo agradáveis, na sequência daquilo que fizemos no Caleidoscópio, que fizemos na cantina do Instituto Superior Técnico, fizemos na Cantina Velha também, criando espaços de estudo agradáveis onde as pessoas possam realizar essas funções. E depois, tentando melhorar as infraestruturas gerais, onde nós vivemos aqui uns com os outros e que, portanto, precisam dar essa resposta. E é nestas 4 vertentes que estamos a trabalhar na saúde mental. Ela não se resolve apenas com o apoio psicológico, mas precisa de toda esta componente para que ela possa resolver-se. E, por fim, gostaria de recordar que a Universidade, apesar destes números e poderem parecer impressionantes, não é isso que realmente nos caracteriza. Aquilo que nos caracteriza é a vontade imensa de aprender, a vontade imensa de transformar a vida das pessoas que está dentro desta comunidade, a vontade imensa de transformar este país e de, transformando este país e as pessoas, transformar também e ajudar a transformar o mundo. E é isso verdadeiramente aquilo que nos caracteriza. E aos estudantes que escolheram esta extraordinária faculdade para realizar os seus estudos, fica aqui esta ideia de que vocês vieram aqui para mais do que encontrarem uma forma de vir a ter um emprego. Não, não. Vocês vieram para muito mais do que isso. Vocês vieram aqui para transformar e para ajudar a transformar este país. E é por isso que vocês estão aqui, e é dessa forma que nós olhamos para vós. Portanto, muito obrigado por terem escolhido a Universidade de Lisboa para estudarem. Muito obrigado por me terem estado aqui a ouvir. Muito obrigado. Vai tomar a palavra o Sr. Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Professor Dr. Hermenegildo Fernandes. Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, professor Luís Ferreira, senhores vice-reitores aqui presentes, senhores presidentes e diretores de escola, com particular destaque para o professor João Eurico Cabral da Fonseca, que se deslocou à Faculdade de Letras para nos honrar com a sua presença nesta cerimónia. Senhora Presidente do Conselho de Escola, Senhora Presidente do Conselho Pedagógico, senhores diretores de área aqui presentes, senhores diretores de departamento, caros subdiretores da FLU, senhores diretores de curso, senhor diretor executivo, senhores coordenadores de divisão, caros alunos e, em especial, cara representante da Associação dos Estudantes, Marta Boavida, e, last but not least, caro professor Miguel Taman, meu antecessor, que presidiu esta abertura no ano passado. Fazer um discurso de abertura há sempre uma hesitação no que se diz, e, sobretudo, é uma hesitação porque eu me dirigi à escola há pouco tempo, por escrito. Algumas das coisas que aqui vou dizer já seguramente ouviram. De qualquer forma, há muitas coisas prévias que já sabemos sobre a FLU, mas que talvez não seja demais relembrar no momento, e relembrar anualmente, e relembrar, aliás, porventura mais do que anualmente, nunca será demais relembrá-las, no momento de uma abertura. Relembrar, por exemplo, que somos cerca de 4.500 estudantes, dos quais 3.200 estudantes de licenciatura, mais de 700 estudantes de mestrado, mais de 400 estudantes de doutoramento. Isso é realmente um número muito impressionante e do qual nos devemos orgulhar e que está, relembro também, indexado neste momento às classificações que as nossas unidades de investigação possam vir a ter no concurso que está
a decorrer. Esse é um ponto muito importante. Somos cerca de 250 professores em renovação. Somos perto de 100 funcionários especializados e, sobretudo, uma comunidade imensa e quase incontrolável de alumni, e a faculdade tem se esforçado nos últimos anos para recuperar e trazer para junto de si essa comunidade, e justamente o momento musical que se irá seguir traduz uma parte dessa recuperação. Lembrar também que temos a maior biblioteca, não só da Universidade, a biblioteca académica, não só da Universidade de Lisboa, mas também a maior de todas as bibliotecas académicas portuguesas. Descontaria, evidentemente, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que é de depósito legal, e que essa biblioteca está a crescer a um ritmo verdadeiramente estonteante, muito por culpa de um dos oradores desta sessão, e que por isso mesmo foi escolhido, e estamos por volta de 1 milhão de volumes, o que é um número realmente impressionante, e que inclui uma importante coleção de livros antigos e manuscritos, e que incluiu o acesso a importantes bases de dados e a monografias nas áreas de humanidades. Que cobrimos áreas tão diversas do saber, como a história, nas suas várias componentes, que incluem também a arqueologia, a história da arte e os estudos de área, a filosofia, as línguas e literaturas, que oficialmente se chamam línguas, artes e culturas, e também a linguística. Relembrar ainda que temos 10 centros de investigação e que uma parte muito importante da nossa continuidade e da continuidade das atividades de excelência que são produzidas na Faculdade de Letras dependem da produção dos professores e dos investigadores que trabalham nesses centros de investigação. Relembrar que a Faculdade fornece 27 cursos de línguas estrangeiras, alguns dos quais únicos no país. Por exemplo, o alemão, que não é único, claro, o búlgaro, o catalão, o checo, o chinês, na versão mandarim, o coreano, o croata, o esloveno, o espanhol, o francês, o hindi, o inglês, o italiano, o japonês, o persa, o polaco, o romeno, o russo, o turco, à qual somaria, por exemplo, por interesse próprio, o árabe, mas também línguas antigas, algumas das quais estão no core da nossa atividade, como o grego, o latim ou ainda o sânscrito. Relembrar também que a Faculdade mantém cerca de 310 parceiros institucionais no domínio internacional, pertencentes a 60 nacionalidades diferentes, e que 20% dos alunos são alunos internacionais. Por cima destas coisas todas, que convém relembrar e reiterar, e que têm sofrido um crescimento muito assinalável durante, pelo menos, a última década, foi de renovação profunda da Faculdade. No meio destas últimas coisas, destas várias coisas, convinha ainda sublinhar que este é, ou será, efetivamente, um ano letivo diferente, um ano letivo não inteiramente como os outros. E as manifestações visíveis dessa diferença estão, evidentemente, no começo da construção do novo edifício, que a anterior direção preparou e que esta direção irá concretizar. E irá concretizar na sua totalidade, quer do ponto de vista da construção de um novo edifício, quer do ponto de vista da alteração dos espaços e do arranjo do edifício Pardal Monteiro e do edifício da biblioteca. E esse novo edifício será pouco mais ou menos, e digo pouco mais ou menos porque, de facto, esta imagem foi produzida antes do reajustamento que teve que ser feito para alinhar o novo edifício com o edifício Pardal Monteiro. O edifício é este, mas será um pouco mais avançado. Este será o novo edifício cuja construção já começou
e do qual lançaremos oportunamente a primeira pedra. Oportunamente porque, evidentemente, não cometeremos o erro dramático de lançar a primeira pedra quando o pavião dito novo ainda está lá. Ou seja, quando o velho pavião novo ainda se encontra in situ. Pode ser que essa primeira pedra seja lançada a quando de um dia que a Faculdade de Letras não tinha, mas vai passar a ter, que será o dia da Faculdade e que passará a ser sempre em janeiro, porque em janeiro de 1861 foi lecionada a primeira aula no curso superior de Letras, então na Academia das Ciências, e uma parte dessas comemorações desse dia serão justamente, conforme já ajustado com o seu presidente, o professor José Luís Cardoso, serão justamente na Academia das Ciências. Será repartido entre a Faculdade de Letras e a Academia das Ciências. Lembraria, como lembrei no texto, que esta obra, que é uma obra que resulta de um projeto de autoria de uma equipa coordenada pela arquiteta Maria Manuela Oliveira, não se vai fazer sem alguns custos, não só financeiros, mas também custos de habitabilidade. Esses custos de habitabilidade já começaram a fazer-se sentir e pedimos a todos a maior paciência para o que se irá seguir. Não será nada de excessivamente dramático, prometo, mas é possível que todos os investigadores e docentes que têm gabinetes, e assim como os alunos que têm aulas viradas em salas, têm aulas em salas viradas a poente, sofram alguma coisa nos próximos 6 meses, mais coisa, menos coisa. Trata-se de um enorme compromisso financeiro, e não só financeiro, mas um compromisso programático. Um compromisso financeiro que foi assumido pelo professor Miguel Tamer e que eu já, como diretor da área, como membro da coordenadora, completamente apoiei, juntamente com os meus colegas que então faziam parte da coordenadora, e queremos que isto irá mudar para sempre a história da faculdade, também pela possibilidade de ter finalmente uma estrutura instalada de gabinetes para os professores, para mais de 150 professores, o que é uma grande novidade para quem está, sobretudo para aqueles que estão na faculdade há muito tempo, como eu, no meu caso desde 1987, e vai ter, sobretudo, também salas de aula para quase 1000 alunos, 900 e tal alunos, o que é realmente uma coisa muito significativa, e isso permitirá, evidentemente, reorganizar o espaço interno no edifício Pardal Monteiro, permitirá concentrar a maior parte dos centros de investigação no edifício Pardal Monteiro e, ao mesmo tempo, libertar o edifício da biblioteca para aquilo que a biblioteca faz e é melhor a fazer, que é justamente ter livros e dá-los a ler aos leitores internos e externos à Faculdade de Letras que aí se deslocam. Outras iniciativas que podem ser consideradas face a estas iniciativas menores, mas muito importantes para melhorar as condições de estudo e trabalho para a comunidade, foram, entretanto, já tomadas e continuarão a ser. Falo, em primeiro lugar, uma coisa que parece muito pequena, realmente, mas que tinha sido desativada por circunstâncias várias, a abertura de uma nova reprografia, que era uma ambição dos alunos. Claro que é uma escala muito menor do que funcionavam as reprografias anteriores. Evidentemente, o mundo, entretanto mudou. Falo na inauguração do novo bar, finalmente, isto é, do novo velho bar, finalmente foi possível reabri-lo e já está hoje a funcionar, e acho que é interessante que esteja a funcionar justamente nesta data. Portanto, digamos que a partir de hoje a FLUL dispõe de uma oferta mais diversificada do ponto de vista da restauração do que dispunha e, sobretudo,
isso permite também requalificar o piso inferior da faculdade, que estava a sofrer um processo de erosão muito acentuado. Finalmente, já se concretizou também a renovação do espaço para estudantes no piso 0 da FLUL. Para o que necessitava também de obras muito urgentes. Para o próximo ano letivo, além da construção do edifício, está prevista, de momento, e provavelmente não conseguiremos executar por causa da construção do edifício mais do que isso, está previsto o início das obras para fazer no interior da faculdade, nas instalações do que ainda é uma parte do ICLP, a nova sala de atos, uma sala de atos devidamente equipada, que permitirá ter provas de mestrado e, sobretudo, de doutoramento, e devidamente equipada com condições para ter também arguições online e, portanto, com condições modernas, num espaço que é particularmente nobre, que tem uma arquitetura e que está agora completamente escondido por tapumes que foram sendo acrescentados durante os anos 70. Estão outras coisas programadas, mas eu tenho que deixar matéria para os próximos discursos nos anos letivos futuros. No começo, e aproximo do fim, no começo deste novo ciclo, é também, creio, absolutamente decisivo que a escola esteja atenta aos novos desafios, desafios que são antigos e que são também futuros, que enfrentamos. Desde logo, extraordinariamente urgente necessidade de renovação do corpo docente, que tem que ser feita segundo critérios precisos, para não abrirmos coisas que efetivamente não podemos pagar, mas que é absolutamente obrigatório. É absolutamente obrigatório. O elenco que vamos ver daqui a pouco dos reformados e jubilados do ano letivo anterior é suficientemente eloquente, vão ver, do que eu estou a dizer, e mostra como é absolutamente urgente renovarmos. E isso, desde logo, está-se a concretizar pela abertura de 20 posições para professor auxiliar, que já estão na reitoria e que foram candidatadas no âmbito do programa FCT Tenure, com um insucesso que eu classificaria no limite do escandaloso, mas que vão ser abertas à mesma. Isso é muito importante que se diga aqui publicamente, como já se disse por escrito, mas que vão ser abertas à mesma, mesmo sem o contributo da FCT, e isso deve-se, efetivamente, ao método que o atual Conselho Científico e a atual Coordenadora escolheram para abrir essas posições, isto é, fazendo-as coincidir com a execução do plano de contratações em curso, que já tinha sido aprovado pelo antigo Conselho Científico e que termina justamente em finais de 24. Finalmente, temos também em curso um plano de optimização da estrutura dos serviços administrativos, que não será um plano cataclísmico, por assim dizer, mas que afinará os serviços administrativos de forma a fazê-los funcionar melhor. Talvez nada disto, como já disse na mensagem, tenha suficiente significado sem o reforço da imagem externa da FLUL junto da sociedade e junto da comunidade académica internacional, através de uma intervenção mais acentuada na vida pública e, seguramente, através de uma presença mais intensa nos circuitos de decisão política. Creio que neste momento, que é um momento evidentemente muito desafiante, a coesão em torno deste projeto comum é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental que cheguemos a uma espécie de acordo de regime e que estejamos juntos em torno deste projeto comum. Em primeiro lugar, cumpre abri-lo aos quase 900 alunos que entraram para as licenciaturas da FLUL,
e que seguramente não estarão aqui suficientemente representados, portanto, cumpre trazê-los mais para este ambiente, e para os mais de 500 que ingressaram no universo pós-graduado. E a todos eles desejaria, neste momento, o maior sucesso e uma integração nesta tradição geracional que mantém a escola viva há mais de 160 anos. Finalmente, queria agradecer a toda a comunidade, a todos os funcionários, a todos os alunos, a todos os investigadores e docentes, pelo contributo que diariamente dão para a renovação e a reinvenção permanente deste espaço de inspiração, de liberdade intelectual. Este ponto da liberdade intelectual é realmente crucial, do meu ponto de vista. De liberdade intelectual, e é crucial, e é bom que o relembremos neste ano comemorativo. As comemorações servem também para repensar este espaço, este palco foi cenário de muitos debates em torno dessa liberdade intelectual, num momento em que não a havia, e num momento em que há um perfume no ar, a nível global e não necessariamente estritamente nacional, nem sobretudo nacional, mas há um perfume no ar em que se pode questionar essa liberdade intelectual. É mais importante do que nunca que a FLU garanta a sua posição enquanto protagonista, enquanto defensora dessa liberdade intelectual e da consciência crítica que necessariamente a acompanha. Queria ainda, e em especial, agradecer a todos aqueles que, tendo deixado de ter vínculo contratual com a FLU por aposentação ou por jubilação, continuam sempre e continuarão sempre a fazer parte da comunidade FLU. Não digo isso por conveniência de momento, nem por palavras de circunstância, e todos aqueles que me conhecem sabem que eu sou pouco dado a palavras de circunstância. Digo isso porque acredito efetivamente que nessa ideia, na ideia da cadeia ininterrupta de transmissão, está a essência da academia. E acabei por não vos passar aquilo que a parte técnica, os serviços tinham preparado cuidadosamente e os subdiretores, as visões do edifício, mas queria agora mostrar-vos, para terminar, e para corporizar esse agradecimento, queria mostrar-vos o nome dos professores aposentados e jubilados neste ciclo de 2023-2024, para os quais pedia o vosso aplauso. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado. Bom ano letivo. Em 2025, a Biblioteca da Faculdade de Letras celebra o seu 25º aniversário. Para assinalar este marco significativo, o Sr. Diretor da Biblioteca da Faculdade de Letras, Professor Dr. José Pedro Serra, tomará a palavra. Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, senhor diretor da Faculdade de Letras, senhor presidente do Conselho Geral, senhores subreitores ou vice-reitores, caros colegas e estimadas colegas, senhores e senhoras professoras,
senhoras e senhores funcionários, estimados e estimadas alunos, um cumprimento especial para a representante dos alunos. É com muito gosto que me associo a esta abertura solene do ano académico. Devo dizer que agradeço ao Sr. Diretor da Faculdade de Letras, o professor Hermenegildo Fernandes, o amável convite que me dirigiu, sobretudo porque, mediante este convite, tenho a oportunidade de colocar a biblioteca no centro das atenções desta abertura letiva. Sei, de resto, e adivinho, que foi justamente essa a intenção do Sr. Diretor da Faculdade, por múltiplas razões. E justamente porque estamos na casa da hermenêutica e da interpretação também, permita-me que interprete em 3 planos distintos a minha presença para falar sobre a biblioteca, para interpretar este convite a partir de 3 planos distintos. O primeiro, eu diria o mais imediato, é que ele reflete o seu gosto pessoal pelos livros e pela biblioteca, o seu interesse, o seu amor aos livros e a atenção que ao longo destes meses ainda curtos tem dedicado à biblioteca, àquilo que são as suas ambições, as suas possibilidades e também, a meu ver, a sua vocação. Mas como o gosto ou o desgosto não é critério de vida, não é apenas esse seu gosto pessoal que aqui está em causa, embora ajude, sem dúvida, a biblioteca, e não quero aqui repetir aquela tradicional pergunta da filosofia medieval, segundo a qual se perguntava se amamos Deus porque o conhecemos ou se o conhecemos porque o amamos, o que é, na verdade, diferente. E eu tenho a certeza que, no seu caso concreto, não só ama a biblioteca, como a conhece bem. Mas como gosto e desgosto não são critérios de vida, o segundo plano, talvez um pouco mais recôndito, mas igualmente óbvio, diz respeito à efeméride. Na verdade, em 2025, celebra-se os 25 anos do novo edifício da biblioteca. E estamos todos de acordo que essa efeméride deve ser aproveitada, interesseiramente também, mas deve ser aproveitada para uma mostração, para uma afirmação interna e externa da biblioteca. O plano das celebrações, que julgo ser ambicioso, será anunciado ainda este ano civil, mais próximo de dezembro ou mesmo em dezembro. Mas não posso deixar de salientar pelo menos 4 momentos que vão ser cruciais nestas celebrações. O primeiro diz respeito a uma grande exposição que será realizada no átrio da faculdade, nos Passos Perdidos, exposição que incluirá não apenas exemplares das diversas doações que têm sido efetivadas, realizadas, mas também exemplares do nosso Fundo Geral, exposição essa que julgo dará a ver o património excepcional que a biblioteca tem. Essa exposição coincidirá, assim o espero, com a publicação de um volume que está em marcha sobre a biblioteca, objetivo que já tinha falado, já tinha sido conversado com o diretor anterior, não foi possível realizá-lo nesse tempo, mas espero que essa publicação
sobre a biblioteca e o seu património possa ser feita em 2025. Aliás, sei bem que muitos dos meus colegas já sabem, com sangue, suor e lágrimas, o contributo que tiveram para esse livro. O segundo aspecto fundamental será a realização de 1 ou 2 colóquios de mesas redondas, não apenas sobre o livro, a história do livro, a história da leitura, um dos quais será um colóquio sobre David Mourão Ferreira, que foi, de resto, programado na altura em que o espólio de David Mourão Ferreira ingressou na nossa casa. A pandemia e outros contratempos demoraram a realização deste colóquio, mas ele será realizado. O terceiro aspecto a que quero dar alguma relevância é a continuação da publicação dos chamados livros da coleção da biblioteca, já iniciada. Há 2 volumes que foram já publicados, o primeiro da autoria do professor Ivo de Castro sobre o espólio Leite de Vasconcelos, o segundo da autoria do professor João Dionísio sobre o espólio MS Lourenço, e já está um pronto, já está no prelo sobre o espólio Pina Martins, que será apresentado, lançado ou este ano ou no início do próximo ano. E como elemento ainda de grande importância, pela originalidade que revela e pelo novo trilho que abre à biblioteca da faculdade, a publicação da correspondência inédita entre Rui Mário Gonçalves e o seu irmão Eurico, de grande interesse para a crítica moderna e que, será objeto de publicação a curto prazo, mas que, a meu ver, deve ser sublinhado por isto. É a primeira vez que um arquivo original, com textos que não foram publicados e que estão reservados no nosso artigo, será tornado público. Isso abre uma enorme estrada, pois, na verdade, o espólio arquivístico tem crescido imensamente e nós queremos dar a conhecer aquilo que temos. Agradeço, pois, à professora Maria João Neto também o papel que teve neste processo. O professor Vítor Serrão, em breve reunir-me-ei com ele para decidirmos estas questões, mas, na verdade, parece-me uma coisa inteiramente nova que a biblioteca vai fazer. Mas este não é o momento oportuno para apresentar as grandes façanhas, como as gestas medievais da biblioteca. E há um terceiro plano que considero mais decisivo, que ultrapassa o seu gosto pessoal e ultrapassa também o meu gosto e estas grandiloquentes obras da biblioteca, e que tem a ver com o papel central que a biblioteca desempenha na nossa faculdade. Disse-o já muitas vezes e repito, de resto não é uma metáfora particularmente nova e empolgante, mas a biblioteca é o coração desta faculdade. E tem de desempenhar o duplo papel de ser o repositório de uma tradição e, simultaneamente, a abertura para as investigações novas e promissoras que cada momento pode trazer. O aspecto fundamental
e perdoem, mas aqueles que, como eu, já têm um pouco a vida gasta pelos passos que deram nesta casa, a verdade é que a biblioteca não pode ficar à margem das grandes bibliotecas europeias, porque a Faculdade de Letras tem de pertencer à rota primeira das universidades, mesmo internacionalmente. Se assim não for, correrá o risco de uma perigosa marginalidade. E todos nós sabemos, quando nos doutoramos, como era preciso ir ao estrangeiro para investigar o que aqui não se podia fazer. Penso que neste momento, com rigor, há condições para que essa ida, que se justifica por muitas outras razões, mas não pela penúria, pela indigência dos meios de investigação da nossa casa. Há ainda um aspecto com que a biblioteca se confronta, não exclusivamente a nossa, mas todas as bibliotecas neste momento. Isto tem a ver com a materialidade propriamente dos objetos de leitura, tem a ver com a questão do digital e ainda do papel. Julgo que a biblioteca tem seguido o caminho prudente de tentar equilibrar ambas as coisas, como convém a um problema que está longe de ter uma solução definitiva. Com o auxílio dos diretores anteriores, não quero esquecer isso, foi possível um alargamento imenso das bases de dados eletrónicas. Essas bases de dados eletrónicas, que, a meu ver, deverão ser reforçadas logo que possível, desempenham hoje um papel imprescindível, quer no ensino, quer na investigação. Mas, simultaneamente, não esquecemos nem o valor patrimonial das publicações em papel, nem sequer a importância de adquirirmos ainda em papel algumas espécies, e não poucas. Devo dizer que, não sendo oportuno agora escalpelizar a realidade da nossa biblioteca, não posso deixar de referir dois números que considero impressionantes. Nos últimos 10 anos, foram mais de uma centena de doações. Em 11 anos, mais de uma centena, que equivaleram a mais de 450 mil volumes. Cito apenas para concretizar as 3 últimas que ainda não serão vossas conhecidas. A doação da Universidade de Zhejiang, que nos doou uma impressionante coleção de pintura chinesa, cujo valor patrimonial é superior aos 120 mil euros, mas que, mais do que isso, constitui uma coleção única de que apenas algumas universidades, como a de Cambridge, possui, da história da pintura chinesa em 182 volumes e que chegou há uma semana. Queria também dizer que, depois de algumas aventuras, chegou aos nossos depósitos a doação René Pélissier, que vem já da direção anterior. A doação René Pélissier não a posso medir ainda em número de volumes, só a posso medir em toneladas de peso. Corresponde a 12 paletes grandes e a muitas toneladas, mais de 5 de peso. Ainda não foram abertos os caixotes. Devo dizer que é uma doação impressionante, que é certamente superior a 30 mil livros. Quero ainda
para apenas referir aquelas que chegaram há 15 dias. Esta ainda não chegou, mas já está contratualizada, por assim dizer. Uma coleção que espero vá encantar os professores de anglísticos e não só, que será proveniente da Gulbenkian, são 6.000 volumes, uma coleção cujo tema é as relações de Portugal com a Inglaterra, particularmente centradas não apenas nas viagens, como nas perspectivas de avaliação cultural e no conhecimento entre ambos os países. Esta coleção tem origem no British Council e foi doada à Gulbenkian, que entendeu fazer connosco um protocolo especial e está na disposição de nos colocar essa coleção aqui. O que eu quero dizer com isto é que a Biblioteca da Faculdade de Letras só pode, no fundo, proporcionar um bom negócio, espero, para as duas partes. Os doadores representam uma componente indispensável, porque não há verba que possa substituir isso, e nós, em troca, o que damos é respeitabilidade, dignidade, apreço e reconhecimento. E, coisa que não é menor, damos também a possibilidade de esses livros que foram muitas vezes reunidos com esforço e certamente com dificuldade e em muitos casos em coleções irrepetíveis, um uso científico. Toda a biblioteca, que aqui quero citar na pessoa do Dr. Pedro Estácio, que está aqui presente, todos os funcionários da biblioteca estão igualmente empenhados em dotar a faculdade da melhor biblioteca possível. Isto só faz sentido, e termino, dirigindo-me aos alunos. Só faz sentido, e até do ponto de vista pragmático, porque a continuação da subscrição das bases de dados tem de ser tomada em critérios racionais. E uma base de dados que não tem utilização não pode, em bom rigor, continuar a ser subscrita. Chamo, por isso, a atenção, não tanto para as bases de dados tradicionais do JSTOR, do Cambridge Companion Online ou do Project Muse, mas para um consórcio entre as faculdades em que cada departamento teve direito a escolher algumas obras que podem ser renovadas uma vez ao longo do ano e até passadas para o nosso computador. Significa isso, pois, que os alunos têm uma responsabilidade também. Eu, de resto, pedagogicamente, considero um grave erro pedagógico esta infantilização sedutora com que hoje se tratam os alunos. Quero, pois, dizer que depende dos alunos essa consulta. E por isso termino com um conselho. Leiam. Leiam muito, leiam mais, leiam até que os olhos vos ardam, porque, quanto a nós mais velhos, já eles estão ardidos. Em representação da Associação de Estudantes
estudantes da Faculdade de Letras, vai tomar a palavra a estudante da Licenciatura em Filosofia, Marta Boavida. Boa tarde. Eu queria primeiramente cumprimentar todos aqui os presentes na sala, no plenário, na mesa, e dar aqui um especial cumprimento a todos os estudantes que aqui estão presentes. Vou ser muito breve. Venho aqui falar em nome da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras e, em primeiro lugar, queria desejar um ótimo início de ano letivo a todos os estudantes, mesmo àqueles que pisam aqui pela primeira vez, tanto àqueles que já cá conhecem os cantos à casa. Ora, o percurso académico dos jovens deve também traçar-se pelo associativismo, pela organização, quer em associações de estudantes, em núcleos, em tunas, em praxes ou noutros grupos informais. Faz parte do ser jovem, do ser estudante, a construção destas relações que são tão importantes para o conhecimento, para a troca de experiências, para a troca de realidades, para a entreajuda dentro e fora das aulas. A faculdade deve, por isso, ser um espaço que permita isto tudo, quer em termos de tempo, quer em termos de espaço, que permita o convívio, o desenvolvimento destas atividades, que permita também a fruição cultural, a atividade esportiva, a reflexão crítica e o debate, que são elementos essenciais para o desenvolvimento integral dos indivíduos. Também é na Associação de Estudantes isto que tentamos proporcionar. Temos diversas iniciativas ao longo do ano, tentamos, além das típicas festas e convívios, ter ainda exposições, conversas abertas com várias associações e organizações, realizar estágios de doenças sexualmente transmissíveis e ainda manter as nossas equipas desportivas, que são as únicas que permitem aos estudantes praticar uma atividade física sem qualquer custos acrescidos. Além disso, a nossa Associação de Estudantes também se pauta pela luta, pela defesa dos interesses dos estudantes. Para isso, tentamos conhecer cada vez melhor a realidade destes, aquilo que gostam e que não gostam na sua faculdade, os problemas que sentem, que também não se podem desligar dos problemas do ensino superior no geral. O que é para nós certo é que o que os estudantes querem é um ensino superior de abril, um ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade. É através da luta, da denúncia, do diálogo que agimos e concluímos avanços. Não fosse a luta feita, sobretudo no semestre passado, juntamente com todos os núcleos, e as variadas reuniões que tivemos com a direção da faculdade, e não iniciaríamos um ano letivo com uma FLUL com tão melhores condições do que aquela que estava antes. Claro que também foi graças à cooperação da direção, que nos ouviu, que quis responder às reivindicações dos estudantes e que tomou parte ativa em realizar as melhorias na faculdade, e por isso estamos muito contentes por essa cooperação que esperamos que continue durante muito tempo. É tudo isto e ainda mais que uma associação de estudantes faz todos os dias. Agora que surgem anúncios de uma ameaça do descongelamento, ou seja, do aumento da propina, o nosso trabalho tem que se intensificar juntamente de todo o movimento associativo e junto de todos os estudantes. Também para as próprias faculdades, este aumento da propina não é uma coisa positiva, porque o que isto quer dizer é só uma coisa, que o que seguirá daqui será ainda mais a desresponsabilização do Estado no financiamento do ensino superior. E isto não significa a autonomia das instituições de ensino superior, significa sim a sua fragilidade. E significa ainda o aumentar das barreiras dos estudantes que gostariam de ingressar no ensino superior e que veem os seus sonhos barrados por dificuldades económicas. É por isso que aproveito também já por dizer que a nossa Associação de Estudantes se compromete com esta luta, se compromete com o ensino superior de abril, e que também, juntamente com o resto do movimento associativo, com muitas outras associações, sairá à rua no dia 9 de outubro, irá à frente da sede do Governo para mostrar que o que os estudantes querem não é o descongelamento da propina, querem um caminho de abril, um ensino superior que não dependa da carteira de cada um para poder ser frequentado. Também para esta luta precisamos de todos os estudantes, precisamos que todos se envolvam, para toda a atividade que a Associação de Estudantes faz, desde a mais lúdica, cultural, de saúde, desportiva, à mais reivindicativa. Precisamos que todos os estudantes se envolvam no trabalho. Qualquer um é sempre bem-vindo e será essencial ao nosso trabalho. É com a criatividade de cada um, com a alegria, com a energia de ser estudante e de ser jovem e com a vontade, que é típica dos jovens, de transformar o mundo, que conseguiremos alcançar este caminho, e por isso as portas da Associação de Estudantes estão sempre abertas e é bom que todos os estudantes que cá estejam transmitam isso aos seus amigos, não tenham vergonha de entrar na Associação de Estudantes, não tenham vergonha de falar connosco, de nos contar aquilo que sentem, de nos contar aquilo que acontece nas aulas, ao sair da faculdade, na vossa vida, dizer os vossos problemas, porque é para isso que cá estamos, para responder, para vos ouvir e para lutar por vocês. Obrigada.
O Sr. Subdiretor da Faculdade de Letras, Professor Dr. Jorge Revés, vai apresentar uma convidada muito especial, que amavelmente aceitou o convite para estar hoje connosco. A Garota Não, ou Kátia Mazari Oliveira, nascida em Setúbal, a 29 de outubro de 1983, é uma cantora, autora e compositora portuguesa, conhecida pelo nome artístico A Garota Não. É considerada uma das artistas mais relevantes da sua geração e a nova voz da canção de protesto. Na verdade, música de inconformismo, mais do que de intervenção, nas suas próprias palavras. Licenciada em Comunicação e Cultura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, concluiu o curso em 2006, tendo prosseguido a sua formação na área do jornalismo no Senjor. Kátia Oliveira cresceu no bairro 2 de Abril, em Setúbal, onde recorda a diversidade das músicas ouvidas, a vida do bairro, mas também as crianças que iam para a escola com fome. Lançou o seu primeiro disco em 2019, ao qual deu o nome de Rua das Marimbas, número 7, e o seu segundo álbum, 2 de Abril, foi indicado pela revista Blitz como um dos melhores álbuns portugueses de 2022, tendo sido considerado pela Antena 3 e pelo site Altamonte como o melhor disco do ano. Ganhou a categoria de melhor intérprete na edição de 2023 dos Globos de Ouro, tendo agradecido a vitória com um discurso-poema da sua autoria, que foi ouvido e repetido por todo o país. Foi distinguida pela Sociedade Portuguesa de Autores com o Prémio de Melhor Trabalho de Música Popular, pelo disco 2 de Abril, nos Prémios Autores 2023. Volta a ser premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2024, desta vez com o Prémio José da Ponte, pelo álbum 2 de Abril, e é também graças a este trabalho que é distinguida pela Câmara Municipal da Amadora com o Prémio José Afonso 2023. Mais recentemente, cantou com Sérgio Godinho e lançou nos 50 anos do 25 de Abril uma música composta com 33 títulos tomados de empréstimo da obra de Sérgio. Para esta cerimónia, não convidámos a Kátia apenas por este percurso de excelência, mas sobretudo por ser uma antiga estudante da Faculdade de Letras, para que ela possa ser uma inspiração para todos os que ainda estudam na nossa escola e para que também possam compreender a importância do inconformismo e da liberdade. Obrigado, Kátia, e como escreveste, esperamos que quando decretarem o fim da arte, ainda faças uma canção sobre isso. Muito obrigada por me receberem novamente. Quero apresentar já este bonitão que aqui tenho no meu lado direito. É o Sérgio Mendes, co-produtor dos trabalhos que fui apresentando e que ganharam aqueles prémios que há pouco o Jorge referia. Há pessoas muito importantes e às vezes muito pouco visíveis na nossa vida e o Sérgio é uma delas. Hoje visível, mas muitas vezes em bastidor.
Eu não vos queria amassar muito, mas para tentar ser mais assertiva ou frutuosa com a minha intervenção, estive ontem a escrever algumas entradas, às quais irei seguir com algumas canções que tentei mais ou menos cruzar. Se estiver a ser muito longa, por favor, levantem o braço e eu tento abreviar um bocadinho o nosso caminho. O convite para estar aqui levou-me bem atrás no tempo, a 2002. A FLUL estava a abrir novas licenciaturas e eu fui uma das estreantes do curso de Comunicação e Cultura. Não sei se sentem isto, mas escolher um curso foi uma grande angústia. Aqui eu queria aprender e fazer tantas coisas diferentes que escolher um só caminho de futuro e de vida, o fantasma da profissão eterna ainda visitava a minha geração, foi um momento difícil. E podia vir aqui pôr-me em bicos de pés e dizer-vos que escolhi esta faculdade por ter sido a casa de gente admirável, como Luís Pacheco, como Maria Teresa Horta, José Mário Branco, Graça Machel, e que tinha a pretensão ou o sonho de lhes seguir os passos, mesmo que ao longe. Mas isto não seria verdade. Vim para cá porque uma senhora chamada Luísa Vargas, a minha professora de português do secundário, me disse que era aqui que eu devia estudar. Eu nunca fui muito de fazer o que me diziam sem ter motivos fortes para isso, mas ela era daquelas professoras que nos via muito além das matérias, dos testes e dos intervalos. E eu vim. A minha mãe tinha a 4ª classe, o meu pai o 9º ano, e ninguém na minha família mais direta tinha estudos superiores. Por isso vim sem referências, sem aquelas memórias que os pais e os tios contam nos almoços de família tantas vezes. Sequer sabia muito bem como se chegava à pomposa cidade universitária. És tu a Cátia Oliveira, interpelou-me no primeiro dia uma das colegas do meu curso. Foste tu que entraste com a média mais alta, disse ela meio desconfiada. Eu não fazia ideia disso, sabia só que aqui me sentia pequenina, no meu 1,79 m. Porque aqui era tudo novo, uma turma diferente em cada disciplina, cada qual por si. Logo nessa semana fui apanhada no comboio dos caloiros. Pintaram-me a cara, sujaram-me a roupa, chamaram-me de delicadezas várias. Fiz exercícios como se estivesse na pré-época da natação, só que o meu treinador gritava muito menos. Foram atribuídos padrinhos sem que eu tivesse pedido coisa alguma. E no final, a despedida com uma promessa. Amanhã há mais. E nesse dia, ao voltar para casa, recapitulei. Que merda foi esta? Então levantei-me às 5 da manhã, apanhei 3 transportes diferentes para entrar na faculdade às 8 e ainda vou para casa envergonhada. As praxes para mim acabaram nesse dia. Isso talvez me tenha custado a solidão dos primeiros tempos. Não tinha madrinhas, não tinha amigos e as aulas eram um agitado mundo novo, com professores a falarem de autores e de assuntos sobre os quais eu sabia absolutamente nada. Em resumo, sentia-me uma provinciana na capital, perfeitamente ignorante, desconfortável, a escrever pelos cantos, a fotografar com os olhos tudo o que me parecia bonito, surpreendente ou detestável. Um dia, ali pelo meio, apaixonei-me. Ele estava em filosofia. Víamos sempre no bar, ou quando eu passava perto das salas dele sem precisar, achando que ele fazia o mesmo. Assim ficávamos, a olhar um para o outro e mais nada. Nunca falámos. Passaram semanas, alguns meses, e eu ia escrevendo sobre as coisas que sentia, e ele um dia arranjou namorada. E aí, além de olhar para mim, começou a sorrir para mim. Questionei-me sobre quais seriam os perversos filósofos que ele andaria a estudar e decidi pôr fim àquele romance. Fui à minha primeira festa no Pavilhão Novo e brindei a isso. Esta canção não foi escrita a partir desse episódio, mas ontem, enquanto preparava isto, achei que havia aqui umas certas afinidades. Chama-se No Dia do Teu Casamento.
dia do teu casamento não fez chuva nem fez vento, fez o sol mais radiante que eu já vi tão brilhante. Tu eras felicidade, se te falar com verdade, no dia do teu casamento era eu toda desalento. Quando foi que foi o dia que de nós só eu queria chegar a casa antes da noite, subir voando a moraria? Quando foi esse momento que de fome, frio e sede e tantas noites ao relento nos morreu o sentimento? Mas ficar assim, só a tua amiga é tão bonito, mas dói no braço esquerdo, a perna e a barriga. Fui de cabelo comprido e no meu melhor vestido. No dia do teu casamento bebi só de arrependimento, porque dei o bom e o mau, e como se isso fosse errado, foste em busca da princesa, deste o caso por arquivar. Antes fosse mais calada, menos louca e perturbada, antes não mostrasse tanto, mas dormia o meu santo, e eu, sem ter proteção, nem medi o coração, dei-o todo logo ali, e ao dar tudo só perdi. Mas ficar assim, só tua amiga é tão bonito, mas dói no braço esquerdo, a perna e a barriga. No dia do teu casamento fingi bem tão de dentro que até eu quase acreditei no meu próprio fingimento. E as palavras que te disse, como de melhor amiga, de coração são o melhor, não faço manha nem intriga. E o que continha não sei, na lágrima feliz que soltei ao ouvir assim tão claro, igreja fora, amor tão raro, dilacerou-me dentro do peito. Só não morri por não ter jeito para dramas nem tragédias, ora um brinde às comédias. Mas ficar assim, só tua amiga é tão bonito, mas dei o braço esquerdo, a perna e a barriga. Até ao secundário, nunca fui dar muito nas vistas. Nas aulas falava pouco, nos intervalos gostava de estar no campo de jogos entre bolas de basquete e futebol. Mas quando cheguei à FLUL, percebi que tinha deixado de ser só uma rapariga reservada. Passei a ser invisível. E isso não me desgostava na generalidade da vida, mas às vezes sabia-me um pouco a tristeza. Só queria voltar para Setúbal, sempre, a cada dia de aulas que aqui terminava. Mas um dia, já no segundo ano, tive um professor chamado John Elliott. Ele disse-nos na primeira aula: eu não faço testes. As minhas avaliações acontecem aqui, na dinâmica da aula. Ai, já me esquecia, disse ele assim num tom um bocadinho irónico. Também irei avaliar-vos através de um compulsory work. Esta fala ficou-me na memória porque foi a chamada para um dos dias mais tremendos da minha vida. Esse compulsory work consistia no seguinte: tínhamos de visitar a exposição da fotografia montada no átrio e preparar algum tipo de apresentação sobre ela. Não era um paper ou um ensaio, era uma apresentação pública no anfiteatro. Dizer um poema, fazer um monólogo dramatizado, criar uma pequena peça em grupo, apresentar uma canção, tudo valia menos a normalidade. Por essa altura eu já fazia canções, mas o meu público eram só os meus pais e a minha amiga Solange. Mas não tinha como fugir.
inventar uma doença não ia resolver. Então pensei que se tivesse os olhos bem fechados, nem ia notar que estava no anfiteatro. Fazia de conta que estava no meu quarto. Então aconteceu. Com isso consegui garantir 3 coisas. Uma nota bastante mediana nesse semestre. Um convite para integrar a banda do casal mais cool desta faculdade, na altura. E um amigo, Tiago Moraes, com quem nos anos seguintes havia de aprender muito, sobretudo na responsabilidade que é compor uma canção. Acho que o deviam chamar no próximo ano. Ele hoje em dia também é um compositor, um cantautor chamado o James. Penso nisto muitas vezes ainda hoje e na importância que é termos quem nos desafie, quem nos desconforte, nos ofereça novas formas de lermos a vida. A próxima canção é por isso dedicada ao Tiago Moraes, que me trouxe os Beatles, Elliott Smith, Leonard Cohen e o professor John Eliot, que me jogou ao mar sem colete. Já vejo o céu em fogo. Há quem diga que estou louco. Nunca me senti tão só. E a dor que mais me mata é já não te fazer falta, é fazer falta a ninguém. Já nascemos de joelhos, já dobrados pelo meio, ensinados a querer. Só aquilo que não vemos, só as terras que não temos, a corrida não tem fim. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. A vida fica difícil. Já vejo o céu em fogo. Cuidado que estou louco. Nunca me senti tão só. Seguimos ofendidos, todos sérios e contidos, inundados em pudor. Tenho medo desses muros, pensamentos crus e duros, sempre prontos a julgar. E eu já nem sei rir direito, toda a graça é um parapeito. Calma, foi em paz que vim. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. A vida fica difícil. De onde vem esta saudade espalhar-se na cidade em forma de souvenir? Que venha quem vier por bem, mas não se trate com desdém quem tratou deste lugar. Já vejo o céu em fogo. Cuidado que estou louco. Nunca me senti tão só. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais
mais adiante, no fim só restamos nós. A vida fica difícil. Pelo final do segundo ano, tinha feito um par de amigos. Um deles, Isaac Carvalho Júnior, o historiador poeta que viera do Brasil para ser mestre e com quem aprendi a ouvir Vinícius de Moraes, Pixinguinha e Tom Jobim. E aí já não queria tanto fugir para casa, porque tinha encontrado gente com quem gostava de estar, na sua conversa, nas nossas idiosincrasias. Percebi que se não me desse mais, estaria a desperdiçar estes anos e as excepcionais pessoas que sempre se cruzam no nosso caminho algum dia. E então disse aos meus pais que gostaria de tentar alugar um quarto com o dinheiro que recebia da bolsa de estudo, que queria integrar-me mais. Eles perceberam e durante um fim de semana inteiro andámos em Lisboa, de anúncio em anúncio, a visitar quartos. Mas já nessa altura as pessoas alugavam buracos sem janela nem respiração a valores absurdos de 400, 450 euros. Agradeço muito, mas por uma dispensa bafienta, acho um pouco caro. Por este e outros episódios que vivi no real estate dos miseráveis, fui ganhando vontade de escrever sobre isso. Entristece-me que a vossa situação hoje, estou com dificuldade, aqui abrindo um parênteses, em identificar os novos alunos nesta plateia. Mas, portanto, quando eu digo entristece-me que a vossa situação não é propriamente para os senhores aqui das filas da frente. Seja ainda pior do que na minha altura. Mas se puder ter alguma utilidade a minha vinda aqui, dir-vos-ia. Lutem para que seja diferente e tentem ver a beleza de cada coisa, mesmo que seja muito insignificante. Então voltamos ao mesmo assunto. Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau, a prata é fome do lobo mau. Welcome, monsieur, a casa é vossa. O mal dos outros não nos faz moça. Quem não aguenta subida encosta. Habitação é fratura exposta. E eu que só vinha para falar de amor, deitar neste beat um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo. Cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam, esquece, fome é infinita. Mais um maio, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vais? Portugal. Onde vais? Portugal. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica gentrifica? Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória, onde é que a gente fica quando nem se identifica? Com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora, um fascismo de agora que só quer saber da receita. Na sede excêntrica, quem vem de Paris é na hora, quem estava aqui é para fora, quem vem de cruzeiro vai embora, quem vem no barco que demora, que vai morrer borda fora. O Estado quer é
voulez-vous parler? Parlez-vous français? Do you speak anglais? Entre s'il vous plaît. Chateau-se é Calais, chateau-se vem de Calais. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal, e agora este local é igual a qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Eu quero ser sonhos e não quem mal diz. Calem-se fachos que guardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. É sempre bem-vindo quem venha por bem. Problema é ver uma casa para 100. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta. Portanto, passei 4 anos a viajar entre Setúbal e Lisboa, que nunca consegui aqui um quarto. E nesses trânsitos e nas horas em que não andava a envergonhar-me nos transportes públicos a cabecear adormecida, tive tempo para pensar muitas vezes nas diferenças que existiam entre o lugar de onde eu vinha e aquele outro para onde partia todas as manhãs. No meu bairro, na vida em geral, chegar ao 12º ano já era um feito bastante considerável. E as oportunidades que se tem, o caminho que se faz a seguir, são um resultado bem expressivo desse lugar inicial. Não há uma inevitabilidade nisto, mas há um grande e evidente carimbo na guia de marcha para a vida. E este ser-me-á sempre um tópico bem sensível, porque as oportunidades não podem nunca confundir-se com direitos. Aceitamos que seja assim ou fazemos alguma coisa com isso. E tento fazer alguma coisa com isso, encontrar formas de representar o que sinto. E um dia escrevi: que mulher é essa? As mulheres à minha volta não se parecem nada com ela. É só mulher sexy que desliza quando passa. A coxa não entra e se entra é para dar graça. Que mulher é essa que eu vejo na publicidade? Será que as feias vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita, todas altas e esguias. E só entra a gorda para perder calorias. A preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão. Que mulher é essa que desfila lá na passarela? Nunca há de entrar na moda o pé descalço da Gabriela. Só mulher com estilo, com glamour e muito brilho. Toda a roupa assenta e só a gente é um sarilho. Que mulher é essa que aparece tanto na revista? 3 folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que é que importa? Quem quer saber do que fala, muito mais importa que vestido leva a gala. Mas a preta não entra, a torta não entra, não. A velha não entra, não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão. E por falar em mulheres, obrigada. Obrigada. E por falar em mulheres, lembrei-me de vos contar da Maria das Dores, que dia sim, dia não, apanhava do marido. O João chegava bêbado, já na hora do silêncio, partia o que encontrava entre a porta de casa e o quarto onde dormia a mulher. E no andar de baixo estávamos nós, agora acordados pelo rasgar daquela violência.
A Maria apanhava até que a minha mãe ou o meu pai subissem as escadas e batessem com muita força à porta. Ninguém mais se metia. O barulhento prédio, que horas antes todo se mexia, era de repente um aterro de gente que fazia cumprir a velha fala popular. Ainda bem que os meus pais metiam a colher e o punho, se fosse preciso, naquela história triste. Depois ficávamos só a ouvir a Maria das Dores a chorar, pela madrugada dentro. Daí a nada, eram 5 da manhã. O despertador tocava e 3 horas depois voltava a falar-se de linguística e de literatura. Quantas das raparigas e mulheres que encontrava nessa altura aqui pelos corredores tinham na sua vida uma Maria das Dores? Há assuntos sobre os quais nunca podemos fazer silêncio, e este é um deles. E tu estás pronto, Ana, estarás pronto para ver como é que a cor da batida fica na mulher. Ela não é santa, só um santo para o ser. Como é que estes argumentos servem para bater? Cala esses demónios, já te podes perdoar. Não levantes se não for para lutar por um dia mais claro, por um tempo mais doce. Não trocava um abraço pela joia que fosse. O tamanho da mini saia é inverso a essa cobardia. Se não aguentas a mulher que tens, é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Liberta logo esse ciúme amargo, porque o ciúme deixa o homem bruto. Já nem sequer vês o mundo direito, mas tu és o teu próprio instituto. Quantos deuses é que o medo cria? Semear a morte, sangue à terra fria. Desce mais um corpo, a história é igual. Quando os cintos dançam, chora a catedral. No último dia, que vi a FLU como aluna do curso de Comunicação e Cultura, liguei à minha mãe e disse-lhe antes de entrar no metro, já depois de sair daqui: já está, mãe. E ela fez uma festa do outro lado do telefone. Isto nos ensaios, uma pessoa está em casa, está a ensaiar isto e nunca vem aquela vontade de chorar. Depois em público esta palhaçada. Desculpem lá. 4 anos confusos e turbulentos, com colegas que não me importei de não voltar a ver e outros de quem guardo sentidas saudades. Com professores que admirei muito e outros que... Ponto. Mas com todos e cada um podemos nós aprender alguma coisa sempre. Quanto mais não seja por sublinhar o que se rejeita, o que não se quer ser. Preparar esta apresentação trouxe-me uma estranha nostalgia. Se fosse agora, teria chateado mais o diretor e o reitor. Tinha querido saber mais sobre o que fazia a Associação de Estudantes em prol dos alunos, não numa lógica de então mostrem lá o que andam a fazer com os apoios financeiros que recebem, o que também pode ser útil, mas numa lógica de alguém que se importa com o que acontece na sua escola. A Associação dos Estudantes faz isto, ok? E podemos fazer mais? Posso contribuir de alguma maneira? Vir aqui também me trouxe memórias de uma biblioteca renovada, de corredores cheios de histórias, de salas a precisar de mais conforto e avanço tecnológico. De vozes e cheiros, da comida e das senhoras da cantina. Fez-me lembrar que passei 2 anos a querer desistir do curso e outros 2 a pensar que se já tinha chegado aqui, havia de chegar ao fim.
Mas, no fundo, aquele fim era só o início de uma coisa muito maior do que a Kátia, de 21 anos, e desculpem-me ter falado na terceira pessoa, que é coisa que nunca faço, mas aqui justificava-se. Era o início de uma nova idade. Aquele fim dos 4 anos era o início de uma nova idade. Os cursos de letras têm esta coisa maravilhosa, que é estender-nos a asa. Pôr-nos em contacto com o pensamento, com a discussão, a memória, o outro. Se deixarmos, torna-nos mais humanos, vigilantes, envolvidos. E é isso que vos desejo. Portanto, eu estava a escrever isto para os novos alunos. Okay? É isto que vos desejo. Mais do que uma super média final, desejo que possam ter aqui o campo fértil para alongarem a vossa asa e aprofundarem a vossa humanidade, no sentido mais integrador, revolucionário e bondoso que ela possa ter. Muito obrigada por me terem aqui. Muito obrigada. E terminamos com um poema que musiquei do Eugênio de Andrade, chamado Urgentemente, que achei que era um belíssimo final para este momento. É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios em manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Esperamos.
Esperamos que tenham apreciado a cerimónia e a atuação de Cátia Oliveira, a garota não. Convidamos todos a dirigirem-se ao Pátio Grego para assistirem à atuação das tunas da Faculdade de Letras, Inoportuna, Nostra Tuna e Real Academia Tuna, a Capela. Aproveitamos para nos despedirmos e desejar um excelente ano académico. Com a autorização do magnífico reitor e do senhor diretor da Faculdade de Letras, a cerimónia está encerrada.